Dando continuidade ao breve estudo do trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, em que Jesus afirma: Eu, porém, vos digo, perdoai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No episódio de hoje, nós vamos fazer a última análise dessa fala, tendo em vista, como tivemos oportunidade de frisar naquela oportunidade, que essa é uma das falas mais desafiadoras para todo aquele que se decide seguir Jesus, e também porque nos dias atuais talvez ela se faça mais urgente de ser vivenciada do que nunca antes, tendo em vista as divisões, os ódios, os sectarismos que nós assistimos nascer ou renascer diariamente no seio da nossa sociedade. Muitos filósofos materialistas, outros ateístas, apesar da sua valorosa contribuição em muitos campos da filosofia, quando se debruçaram sobre essa fala de Jesus, sempre viram fraqueza da parte daquele que perdoa, fraqueza moral, para sermos mais específicos. No entanto, a partir do olhar espírita, do rico olhar espírita, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o que houve foi um mal entendido a respeito da análise que esses pensadores fizeram da conclamação de Jesus para que perdoemos os nossos inimigos. E dizemos isso porque, na verdade, o que Jesus fez foi destacar a força moral daquele que perdoa e a fraqueza daquele que agride. Além do que, como vamos ver agora, Jesus sempre ressaltou o valor dos inimigos para o crescimento daquele que deseja ascender moralmente, para aquele que deseja ter realmente a força moral dentro do exercício e da vivência do bem. Diante dessas análises, é importante destacar que Jesus nunca nos recomendou fôssemos coniventes ou apoiássemos ou fôssemos comensais no sentido de uma convivência estreita com os nossos inimigos. E é isso que o benfeitor espiritual Emmanuel vai nos falar no início de uma mensagem sua intitulada Credores Diferentes, onde ele nos diz que é certo que ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário no dia de hoje, como o próprio Jesus, afirma Emmanuel, não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. O convite a que perdoemos e amemos os nossos inimigos não é de forma alguma para que nós possamos nos afeiçoarmos a eles de pronto. No entanto, prossegue Emmanuel, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. E daqui para frente, Emmanuel vai desenvolver a ideia central da nossa reflexão de hoje, que é exatamente o valor dos inimigos, o grande valor dos inimigos. E somente um pensamento, uma filosofia de alteridade, de amor ao próximo, de humildade, como a que Jesus nos apresenta, poderia perceber essa nuance belíssima do grande valor que os inimigos têm para todos nós. Emmanuel diz que geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam.
Vejam que é uma mudança absoluta dentro do paradigma do ponto de honra e orgulho na qual a nossa sociedade está ainda fundamentada, alicerçada. Porque o Emmanuel inverte. Ele fala que nós somos devedores daqueles que se apresentam como sendo nossos inimigos. Ele diz que eles constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Então, o valor dos inimigos está naquilo que eles nos possibilitam transformar em nós mesmos, condicionada essa atitude, claro, ao desejo do cristão de ser efetivamente melhor, de mergulhar dentro de si mesmo em busca da sua sombra, a fim de que, iluminando-a, possa ser, como Jesus nos afirma, a luz do mundo e o sal da terra. Emmanuel nos diz que são eles, os inimigos, que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. E aí ele vai fazer um contraponto muito interessante com a postura, por exemplo, daqueles que identificamos como sendo nossos amigos. Afirma Emmanuel que os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal, no intuito de não nos magoar, de não nos ofender ou de determinarem de forma condicionante o afeto que nós dirigimos a eles. Emmanuel diz que muitas vezes os nossos amigos contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. O mal que há em nós ou o mal que nós causamos, se muitas vezes é contemporizado pelos amigos, é situado com vigor e de forma imediata por aqueles que nós identificamos como inimigos. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta. Então vejam que outro exemplo interessante. Pela rudeza do inimigo, talvez a gente se faça rubro e indignado, mas tirando o justo valor dessas circunstâncias, nós sanamos em nós a causa do mal. Ao passo que, pela complacência dos afeiçoados, nós vamos multiplicar as circunstâncias em que estaremos pálidos e acabrunhados muitas outras vezes. Não queremos dizer com isso, vai finalizando Emmanuel, que a criatura deva cultivar inimizades. Não é essa a ideia. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores. Vejam a expressão beneméritos credores, quantos nos proclamam as faltas, que muitas vezes, pelo nosso próprio orgulho, nos fazemos cego para identificar e que precisam ser vistas se quisermos realmente, identificando-as, trabalhando por transformá-las em virtudes. Emmanuel diz que os inimigos são médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente, reconhece Emmanuel, na Terra, a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, por meio dessa mensagem belíssima chamada Credores Diferentes, Emmanuel apresenta esse outro ponto de vista, um contraponto para a visão que a sociedade, pelo senso comum, de forma geral, tem com relação aos inimigos. Emmanuel nos diz, nos leva a ver
que Jesus, quando nos fala para perdoar os inimigos, amar os inimigos e orar por eles, está nos convidando a perceber o justo valor de cada um deles. O convite de Jesus, o convite do Espiritismo, aqui na pena de Emmanuel, para mim e para você, é que, portanto, nós sejamos capazes de mudar a nossa forma de olhar aqueles que se apresentam como nossos inimigos e sabermos que o valor que eles têm está na oportunidade, no ensejo que nos dão de perceber com muita nitidez as nossas fragilidades quando somos acionados pelas suas atitudes. O valor dos inimigos está em que eles revelam uma parte nossa que muitas vezes os amigos não são capazes de nos fazer ver em função da sua complacência. Então, fica aqui o convite para que nós mudemos a nossa forma de olhar aqueles que se apresentam como nossos inimigos, identificando o seu justo valor. Deixa aí os teus comentários, a tua sugestão de tema e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.